Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui de volta, graças a Deus, para estudarmos juntos um pouco mais a Bíblia, né? Nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 2 ainda, mas vamos agora entrar na presença do Senhor para pedir a direção desse trabalho, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, invocamos o Teu santo nome, Senhor. Se faça presente aqui em nosso meio, abençoando a todos que nos assistem, entrando em suas casas, em suas vidas, dando sabedoria para falar, Senhor, discernimento para explicar, sabedoria do céu. E que também, Senhor, Espírito Santo possa estar dando todo atendimento a todos que nos ouvem e que a mensagem dessa palavra possa edificar. Ela edifica, que cada um possa sentir e entender o que o Senhor tem a dizer a cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos que estão nos ajudando a fazer esse programa, Senhor. E que essas palavras, Senhor, sejam colocadas no coração de cada um. Amém. Então, continuando os nossos estudos no livro de Mateus, capítulo 2, eu quero atentar mais hoje para o versículo 16 e 18. Você tem sua Bíblia aí? Confira conosco. Nós estamos falando aqui da passagem onde Jesus, Maria e José têm que ir para o Egito, né? Comentamos então nos estudos anteriores sobre a perseguição de Herodes e eles agora têm que sair dali por ordem de Deus, deixar aquele lugar para poupar a vida do menino Jesus. Então, o versículo 16, paramos aí, 16 e 18. Vou voltar um pouquinho no 15. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Olha o que Herodes manda fazer. Agora Herodes manda matar todas as crianças até 2 anos de idade, supondo que Jesus estaria incluído nesse meio. Bom, então, o que a gente entende agora? Quero ler também com você os versículos 17 e 18. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouvindo-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada porque já não existem. Vamos ver aí uma coisa muito interessante, que aí existe um paralelo com as crianças mortas a mando de Faraó no Egito. Essas crianças também eram inocentes. Essas crianças que morreram para poupar a vida de Jesus eram inocentes. Essas crianças que morreram para poupar, quando se poupou a vida de Moisés, Deus poupou a vida de Moisés, aquelas crianças também eram inocentes. E não foi exatamente pela pessoa de Moisés que aquelas crianças foram mortas, porque as crianças foram mortas porque todas as crianças que nascessem do sexo masculino deveriam ser mortas. Mortas porque aquele povo estava sofrendo uma opressão muito grande por parte de Faraó. Porque Faraó tinha muito medo daquele povo. Era um povo que assustava os egípcios no sentido de que eles cresciam muito. Eles eram muito poderosos na sua forma de ser e reagir. Então, aquilo amedrontava Faraó. Ele falou, é melhor parar com isso. Até porque se a gente mandar eles embora, eles podem voltar e tomar o Egito.
confiscamos tudo deles, tornamos esse povo um povo escravo. Mas assim mesmo é arriscado. Então melhor é matar toda criança que nascer do sexo masculino. Essa história nós já contamos, já sabemos. Mas aí o que aconteceu? Essas crianças foram mortas, jogadas no rio Nilo, mas Moisés foi poupado, né? Nós sabemos a história. E ele foi colocado pela sua mãe Joquebede no cestinho, e ele foi parar por direção de Deus. Ele foi parar nas mãos de Faraó, da filha de Faraó, da princesa, que criou esse menino como filho. Mas é interessante que Faraó era aquele que estava designado, Moisés era aquele que estava designado para levar o seu povo da mão de Faraó, do Egito, de libertá-los, de levá-los para a terra prometida. Assim como Jesus, o libertador, o que iria levar o seu povo também para a terra prometida, a Canaã celestial. O que é interessante também é que agora, como Moisés teve que fazer a travessia, ele teve que passar para o deserto e ir até a terra prometida, levando o seu povo. Agora Jesus vem buscar refúgio, né? Jesus vai ser refugiado nessa mesma terra. Até porque agora já não existia mais, né, os opressores. O Egito é assim, algo surpreendente para nós, né? A posição do povo e também daquela região, daquela cidade, daquele país. Uma vez o Egito serviu para receber aquele povo que estava morrendo de fome. Foi quando José foi levado para o Egito. Deus tem um propósito em tudo, nada acontece sem que tenha um propósito. Nossos olhos não conseguem ver, nós somos muito limitados. E às vezes o propósito de Deus não vai ocorrer agora já para que eu possa ver. Talvez seu filho possa ver, talvez seu neto possa ver, mas será visto que o propósito de Deus se cumpriu em todas as ações de Deus com relação àqueles que Ele protege, àqueles que Ele guarda. Então, uma vez o Egito foi refúgio também para o povo de Deus, no tempo de José. O mundo passava fome, mas José já tinha sido levado para lá, para preparar tudo o que fosse necessário para poupar seu povo. E ali José viveu bem como o primeiro homem do faraó. Ele deu regalias à sua família, a sua família viveu bem. Mas com o tempo se esqueceram, morreu José e se esqueceu, caiu no esquecimento, tudo isso. E aí passou por um grande período de sofrimento do povo, porque outro faraó que veio depois, agora então escravizou o povo de Deus. E agora novamente o Egito vai ser refúgio de novo para o povo de Deus. Jesus vem para o Egito com a sua família. Então, assim como Deus foi com Moisés durante todo o tempo em que ele trazia o seu povo para a terra prometida, assim o Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, protegeu a sua família para entrar e para sair do Egito. Era o próprio Jesus que estava ali. Eu, particularmente, não tenho dúvida que muitas coisas aconteceram maravilhosas. Muitos milagres, eu creio, que aconteceram. A Bíblia não narra. Por quê? Porque isso daí, voltamos a falar o que já dissemos no estudo anterior. Esse é o Evangelho de Mateus. É o único que narra esse episódio. E por que Mateus teve tanto interesse em narrar e quem sabe fazer o que ele está fazendo hoje, né? A gente pesquisar mais a respeito. Porque ele escreveu para o povo judeu,
O Evangelho de Mateus foi dirigido ao povo judeu. E lá, só esse povo é que conhecia todo o Velho Testamento. Só ele que conhecia toda a história do povo hebreu. E seria muito interessante ele relembrar a questão, porque assim eles acreditariam que verdadeiramente aquele menino era o Messias. Era aquele que Deus tinha prometido que enviaria para libertar o povo. Amém? Então, poderíamos dizer que Deus ali, Jesus ali, durante todo o tempo, estava protegendo José e Maria. E eles estavam sendo levados. Existem pessoas, né, muitos críticos, que dizem assim, mas não haveria necessidade disso, né? O anjo tinha uma vez falado para José que estava nascendo o Salvador. Agora o Salvador tem que fugir, tem que correr para o Egito. Em tudo existe um propósito de Deus. Nada acontece, né? Então é interessante que eu vejo, né, que essa morte dos inocentes, você sabia que a palavra de Deus diz assim, que Deus se alegra da morte de um justo. Por que Deus se alegra da morte de um justo? Porque é o pai recebendo filho de volta. É o filho voltando para a casa do pai. É o filho se salvando. Mas ele também diz que ele não se alegra com a morte de um ímpio. Por quê? Porque o ímpio se perdeu. Ele não vai voltar para a casa do pai. Ele vai queimar no fogo do inferno. Ele vai para outro lado. Então, a morte de um inocente também tem que nos alegrar. Nós não temos por que chorar. Não sei se você perdeu alguma criança, algum filho, mas você saiba que o inocente, ele vai direto para Deus. Então, não importa, todos nós vamos morrer mesmo, não importa se nós vamos morrer muito cedo ou se vamos durar muitos anos, o importa é que a gente morra salvo, só isso que importa. Com que idade que nós vamos morrer não tem importância. Então, muitos dizem, mas como que Deus permitiu essa matança? Como que Deus permitiu que aquelas crianças fossem mortas, jogadas no rio Nilo, tiradas do braço da mãe? Como Deus permitiu que agora Herodes mandasse matar tantas crianças? Não importa para Deus a hora que ele vai receber seu filho de volta, né? E essa passagem mostra muito para a gente como muitas vezes a morte dos inocentes está ligada a um propósito muito grande de Deus para a salvação de muitas almas, né? Então é isso que Deus nos passa nesse versículo. Mas já estamos terminando e não terminamos. Vamos continuar esse assunto no próximo encontro nosso. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te dê todo o entendimento dessa palavra. Amém.